Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu trago para vocês mais 2 contos surpreendentes. Tenho certeza que vocês irão amar, se encantar com eles. Um foi enviado pela Virgínia e o outro pela Teodora. Vamos ouvi-los? Pois bem, a Virgínia nos enviou Uma Luz no Fim do Túnel. Vamos ouvir comigo? Na época do fatídico Plano Cruzado, Virgínia resolveu ser autônoma. Com o dinheiro da indenização do emprego anterior, resolveu abrir um salão de estética facial e corporal em sociedade com uma amiga. A sociedade não deu certo e elas acabaram fechando o negócio, mas restaram muitas dívidas com fornecedores. Com alguns poucos recursos, Virgínia tentou reiniciar o negócio sozinha em sua própria residência, já que não tinha como alugar um salão apropriado. Ela fez seu marketing pessoal, anúncios em jornais, panfletos e aguardou o retorno. Para seu espanto, começou a ter dissabores com essas propagandas. Ingênua, ela ignorava que muita gente se infiltra nessa área de beleza, colocando anúncios em jornais e revistas apenas como fachada para outra área, a prostituição. Não aparecia ninguém. Ela só recebia telefonemas inconvenientes e propostas indecentes. Suas dívidas estavam se acumulando. Aluguel atrasado, luz, telefone, todos para serem cortados, além de outras dívidas pendentes do antigo salão. Assim, ela resolveu procurar novamente um trabalho para manter um vínculo empregatício. Em razão da crise pela qual o país estava atravessando, tudo era difícil. Um dia, ela se desesperou ainda mais. Recebeu uma cobrança que lhe dava determinado tempo para saldar uma promissória, senão seu nome seria processado. Procurou a ajuda dos amigos, parentes e de todos os meios possíveis, mas não obteve sucesso. Cansada, aflita e humilhada, chegou a casa aos prantos, caiu de joelhos e rogou a Deus que lhe desse uma solução. Chorou e orou muito. Exausta, acabou adormecendo no tapete. Acordou com o telefone tocando. Um homem, do outro lado da linha, começou a conversar com ela. A voz dele era calma, firme, clara e ele foi direto ao assunto. Seu nome era Jairo e ele estava com problemas de acne avançada. Seu dermatologista recomendara que ele procurasse, paralelamente ao tratamento médico, os cuidados de uma esteticista facial para fazer a asepsia da pele. Ele precisava dos serviços dela. Marcaram a primeira consulta. Na verdade, ela não atendia clientes do sexo masculino, mas por conta da situação em que se encontrava, não podia escolher. Além do mais, aquele cliente parecia muito interessado em se tratar. No dia marcado, às 10 horas, a campainha tocou e ela foi abrir a porta. Era Jairo. Ele tinha cerca de 20 anos, estava bem arrumado, mas tinha a pele bastante problemática. Ela o examinou, explicou-lhe o tratamento, combinou o número de sessões e o preço. Ele concordou, marcou todas as sessões antecipadamente e ainda pagou tudo adiantado para garantir os seus horários. Ela não queria receber antecipadamente, mas pela insistência do rapaz, acabou aceitando. Na hora de ir embora, o moço deu-lhe uma mensagem de Meimei, intitulada Confia Sempre. Ela pensou, que coisa estranha. Nesse dia, ela agradeceu muito a Deus por ter lhe enviado aquele cliente, que, aliás, pareceu ser uma pessoa muito boa, e com isso sentiu-se mais animada. O curioso, porém, foi que a partir daquele dia não faltaram clientes para Virgínia. Os telefonemas desagradáveis cessaram e todos que ligavam estavam interessados em seus serviços de estética. No dia da primeira sessão de Jairo, ele faltou. Ela olhou o calendário e se deu conta de que o prazo para quitar a promissória venceria no dia seguinte. Um pouco indecisa, resolveu usar parte do dinheiro que Jairo havia lhe dado para pagar a dívida. Jairo não apareceu na segunda sessão e o rapaz não deu notícias. Por outro lado, a clientela de Virgínia ia às mil maravilhas. Logo, ela juntou
o dinheiro que Jairo havia pago e o guardou previdentemente, pois acreditava que voltaria para pegá-lo, uma vez que não fizera o tratamento. O tempo passou, Virginia nunca mais teve notícias dele. Até hoje se pergunta o que teria acontecido com ele. Teria sofrido algum acidente? Seria ele real ou um espírito enviado para ajudá-la? Nunca obteve resposta, tampouco Jairo apareceu. Encarnado ou desencarnado, Virginia acredita que ele foi enviado por Deus para ajudá-la, porquanto depois da visita dele tudo mudou e ela começou a prosperar. Depois de 5 anos depositando dinheiro numa poupança inicialmente aberta com o pagamento antecipado de Jairo, ela retirou todo o montante e o doou a uma instituição de caridade. Vejam vocês como foi a força da oração dela, né? Ela foi atendida. Eu creio que Jairo realmente fosse um espírito, foi lá, ajudou, pagou antecipadamente e depois disso tudo se encaminhou para ela da melhor maneira possível, né? Ela teve a clientela, ela conseguiu abrir uma poupança com o restante do dinheiro que ele havia dado, que ela gastou uma parte, lembra, para serem pagas dívidas, e depois o dinheiro que ela juntou ali ao longo de 5 anos como uma forma de gratidão a ele, ela doou uma instituição de caridade, quer dizer, ela fez o bem, ela fez o círculo girar, né? Na caridade, no compartilhamento. Então, eu achei assim tão bonito. E quem enviou, já ia esquecendo, ela me perdoem, quem enviou? Virgínia Lídia da Silva, do centro de São Paulo. Virgínia, a minha hipótese é que você foi merecedora dessa ajuda, desse auxílio, e que você foi muito benevolente, você compreendeu o sentido da ajuda, do recebimento e da gratidão, né? Então, você está de parabéns com a sua atitude e seu gesto. Com certeza foi um espírito de luz que veio te ajudar. E voltei para contar para vocês o segundo conto, que é muito semelhante ao primeiro, é também de uma ajuda espiritual, tá? Então, por eu achá-los semelhantes nas ideias aqui, né, no contexto, eu os juntei, tá? Para trazer para vocês. Remédio espiritual. E quem enviou esse conto foi, deixa eu ver aqui, Teodora Rosaura Montes de Godoy. Ela é de Itaquaquecetuba, São Paulo. Muito obrigada, Teodora. Vem aí, remédio espiritual. Rosaura, espanhola de nascença, veio da Espanha com os pais para trabalhar na lavoura. Tomás também. Ambos moravam na Argentina e, após se casarem, vieram para o Brasil. Aqui tiveram 14 filhos. Quando Teodora, uma das filhas, tinha 12 anos de idade, eles já moravam em São Paulo. Tomás, nessa época, já havia desencarnado, vítima de problemas cardíacos. Logo após o seu desencarne, Eustáquio, irmão de Teodora, colocou uma bacia de água no sol a fim de aquecê-la para que ele tomasse um banho. Assim o fez, mas devido à friagem que tomou, foi atacado por uma doença pulmonar, água na pleura. De acordo com os médicos, o caso era gravíssimo. E era necessário uma cirurgia para retirar a água dos pulmões, porém eles não garantiam sua vida. Rosaura, na época, desesperou-se. Já havia perdido o marido há pouco tempo, agora seu filho estava muito doente. Na véspera da cirurgia, ela, muito triste, começou a rezar solicitando ajuda a Nossa Senhora Aparecida. As filhas, Teodora e Faustina, brincavam no quintal alheias a tudo. Como naquele tempo não havia muros, apenas cercas separando as casas, elas viram uma senhora bem velhinha e arcadinha, né, corcundinha, aproximar-se da casa e dizer: "Meninas, chamem Rosaura, eu sei o remédio que vai curar o irmão de vocês." Quando Rosaura chegou ao portão, ela pediu um copo d'água e lhe disse: "Dona Rosaura, a senhora tem à sua casa o remédio para curar seu filho. Vá até o fundo do quintal, onde tem um pé de figo da Índia, figo da palma. Pegue a palma de um deles, uma folha, abra ao meio sem separar as metades e faça uma papinha de fubá com água, colocando-as nas palmas abertas. Aqueça no fogo, embrulhe, depois coloque nas costelas de seu filho e deixe até esfriar e secar. Assim ele vai sarar." Rosaura, muito emocionada e chorando bastante, agradeceu à senhora e foi buscar o copo com água.
Ao retornar, a senhora havia desaparecido. Então ela pediu: vai, Fausta, você com a Dora, procurar essa velhinha, vejam se encontram. As duas saíram em disparada, porém não a encontraram. Rosaura achou que ela havia sido enviada por Nossa Senhora Aparecida e foi correndo fazer o remédio para o filho. Conforme a velhinha disse, o fubá e a palma secaram quando tiveram contato com o corpo de Eustáquio. E ele começou a vomitar uma baba grossa. Tossia e vomitava, tossia e vomitava. Rosaura o ajudava. A febre, que era altíssima, cedeu. Ele pôde dormir bem aquela noite e no dia seguinte foi levado ao hospital para ser operado. Muito espantado, o médico o examinou e constatou que ele não tinha mais nada, estava bem de saúde. Então perguntou a Rosaura: como curou seu filho? Rosaura contou o acontecido e ele voltou muito feliz para casa. Rosaura contou o acontecido a ele e voltou muito feliz para casa. Atualmente, Eustáquio já tem certa idade e encontra-se muito bem de saúde. Então, vocês vejam que ela, a mãe Rosaura, passando por aquela aflição, ela pediu ajuda, no caso dela, pediu a Nossa Senhora Aparecida, ela podia ter pedido ajuda a um outro santo, a Deus, a Jesus Cristo, ao que ela tivesse fé. E de acordo com o merecimento dela e do filho, ela seria atendida e ela foi. Porque aquela velhinha, aquela senhora, foi a materialização da ajuda espiritual que ela obteve e ela seguiu, ela acreditou, ela teve fé, na mesma hora preparou o remédio. A água foi um pretexto para a senhora conversar com ela. Vejam vocês que ela era bem velhinha, bem arcadinha e conseguiu ali desaparecer, as crianças não a encontraram mais, e a ajuda veio. E foi muito bonito, Quando é permitido, quando se tem essa permissão, a ajuda vem e a gente só basta estar aberto e atento a ela, e acreditar. E o menino foi salvo e está aí muito bem, até com uma certa idade, Então eu fiquei muito feliz, muito emocionada com os casos de Virgínia e de Teodora. Muitíssimo obrigada, tá? Se você tiver algum caso e queira deixar aqui para o canal para ser relatado, vou deixar o e-mail aqui embaixo, tá? Sintam-se à vontade, mandem. Se quiserem deixar o nome de vocês, ok. Se quiserem mudar, podem mudar também. Mas basta nos enviar o relato que irei contar aqui, com imenso gosto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!